Uma Copa do Mundo para se lembrar, ou não. A cada 4 anos, o mundo se reúne para celebrar o maior espetáculo do futebol. Milhões de corações batem em uníssono, torcendo, vibrando e, às vezes, chorando. Escrito por Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra. Este livro captura a essência do futebol, suas glórias e tragédias, suas vitórias e derrotas. Alemanha, 2014. Um ano que ficará marcado na história do futebol. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo. A Copa do Mundo da FIFA. O evento que une nações, transcende fronteiras e cria memórias eternas. Uma nação explode em alegria. As ruas se enchem de torcedores, bandeiras são agitadas. E o sentimento de vitória é palpável no ar. Chuva de confete dourado sobre os jogadores. Cada pedaço de confete representa um sonho realizado, uma jornada completa. O troféu brilha sob o céu, não do Brasil dessa vez, mas da Alemanha. Um símbolo de conquista, de esforço coletivo e de glória. Mas para um jogador, Christoph Kramer, as memórias estão envoltas em uma névoa estranha. Ele entrou em campo com sonhos de vitória, mas saiu com lembranças fragmentadas. Ele estava lá, em campo, um campeão. Cada movimento, cada passe, cada momento de glória. Ele viveu tudo isso. No entanto, a partida mais importante de sua vida permanece uma tela em branco, apagada por um golpe cruel do destino. Um choque, uma colisão, e tudo se foi. Esta é a história do jogador de futebol que venceu a Copa do Mundo, mas não consegue se lembrar do jogo. Uma vitória que ele nunca esquecerá, mas um jogo que ele nunca lembrará. De origens humildes ao palco mundial, Christoph Kramer, nascido em 1991, não estava predestinado à grandeza. Ele começou como muitos aspirantes a jogadores de futebol, batendo bola nos campos de várzea da Alemanha. Sua paixão pelo esporte o levou às categorias de base do Fortuna Düsseldorf. Ele não era o jogador mais talentoso naturalmente, mas sua ética de trabalho e inteligência tática se destacavam. Empréstimos para Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach aprimoraram suas habilidades. Ele floresceu como um meio-campista dinâmico e inteligente. Suas atuações chamaram a atenção de Joachim Löw, o técnico da seleção alemã. Uma convocação inesperada e uma reviravolta do destino. A Copa do Mundo de 2014 se aproximava. Kramer, ainda relativamente desconhecido, recebeu uma convocação surpresa para a seleção alemã. Não se esperava que ele fosse uma estrela, mas sim uma opção estratégica para Löw. O destino, porém, tinha outros planos. Na final contra a Argentina, a lesão de um companheiro de equipe colocou Kramer no time titular. Ele estava vivendo um sonho, jogando na maior partida do futebol. Mal sabia ele que esse sonho logo se tornaria agridoce. Afinal, glória e amnésia. O estádio do Maracanã rugia com a expectativa de milhões. Era um momento que todos esperavam, um confronto épico entre duas potências do futebol mundial. A atmosfera era eletrizante, com cada torcedor segurando a respiração a cada passe, a cada chute. O Maracanã, um dos estádios mais icônicos do mundo, estava vivo com a energia de uma final de Copa do Mundo. No coração do meio-campo, Christoph Kramer lutava incansavelmente contra os craques argentinos. Ele era um guerreiro em campo, determinado a dar tudo de si para sua equipe. Então, o desastre aconteceu. Uma colisão brutal com Ezequiel Garay deixou Kramer desorientado. O impacto foi tão forte que ele caiu no chão claramente abalado. Ele se levantou com dificuldade, a confusão tomando conta de seus olhos. A multidão assistia em silêncio, preocupada com o jovem jogador. Kramer olhou para o árbitro e, em um momento de pura confusão, perguntou: "Juiz, essa é a final?" A pergunta chocou a todos ao redor. A pergunta revelou a gravidade da situação. O árbitro, visivelmente preocupado, sinalizou para a equipe médica. Kramer havia sofrido uma concussão.
sua memória o traindo no pior momento possível. Ele foi assistido para fora do campo, incapaz de continuar. Ele foi substituído logo depois, enquanto seus companheiros de equipe continuavam a batalha em campo. A Alemanha venceu a Copa do Mundo, um triunfo que será lembrado para sempre. A equipe celebrou com alegria, levantando o troféu tão cobiçado. Kramer havia alcançado o auge do futebol, mas a cruel ironia permanecia. Ele não tinha memória disso. Ele segurava sua medalha, um símbolo de glória, mas também de um momento perdido para sempre. A vida após o troféu trouxe uma nova perspectiva para Christoph Kramer. Ele não apenas se tornou uma figura pública, mas também um símbolo de resiliência e determinação. A vitória na Copa do Mundo o catapultou para os holofotes, transformando-o em um herói nacional. Aquele momento de glória foi um ponto de virada em sua carreira. No entanto, sua história transcendeu a narrativa típica de triunfo. Kramer não se contentou em ser apenas um campeão mundial. Ele queria ser lembrado por mais do que isso. Ele continuou jogando, mostrando sua tenacidade e habilidade em cada partida. Sua paixão pelo futebol nunca diminuiu e ele se dedicou a melhorar constantemente. Mas a concussão lançou uma longa sombra sobre sua carreira. A lesão foi um momento difícil, que testou sua força mental e física. Por muito tempo, fui definido por aquela final, admitiu Kramer em uma entrevista. Ele falou abertamente sobre os desafios que enfrentou após a concussão. Era estranho, as pessoas me parabenizando por vencer um jogo do qual eu não conseguia me lembrar. A amnésia temporária foi um dos aspectos mais difíceis de lidar. Ele acabou migrando para o papel de comentarista, e sua análise perspicaz lhe rendeu elogios. Kramer encontrou uma nova maneira de se conectar com o esporte que amava. Ele nunca deixou que a perda de memória o definisse. Em vez disso, ele usou essa experiência para crescer e se reinventar. Em vez disso, ele a usou como uma plataforma para aumentar a conscientização sobre concussões no esporte. Kramer se tornou um defensor ativo da segurança dos atletas, compartilhando sua história para educar e inspirar outros. O imprevisível jogo bonito. A história de Kramer incorpora a natureza imprevisível do futebol. É um esporte onde sonhos são realizados e destruídos em um instante. É um jogo de altos gloriosos e baixos devastadores, muitas vezes jogado no fio da navalha. É um lembrete de que mesmo na vitória pode haver consequências imprevistas. Mas também destaca a resiliência do espírito humano. Apesar do revés, Kramer continuou a perseguir sua paixão, construindo uma carreira de sucesso dentro e fora de campo. O legado de Kramer. Mais do que apenas uma final esquecida. O legado de Christoph Kramer vai além da final esquecida. Ele é um vencedor da Copa do Mundo, sim, mas também é um símbolo de perseverança, adaptabilidade e da importância da saúde cerebral nos esportes. Sua história nos lembra que há mais em um jogador do que troféus e elogios. É sobre a jornada, os desafios superados e o impacto que eles têm dentro e fora de campo. Compartilhe seus pensamentos. O que você acha da incrível história de Christoph Kramer? Você consegue se imaginar experimentando o auge da sua área, mas sem ter nenhuma lembrança disso? Deixe seus comentários abaixo e vamos discutir. Fique ligado para mais histórias do futebol. Esta é apenas uma das muitas histórias cativantes do mundo do futebol. Se inscreva para mais histórias de triunfo, desilusão e o espírito duradouro do jogo bonito. Valeu, até a próxima!